Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje é a construção da inteligência na criança autista, um tema muito importante, fundamental. E para falar desse tema, nós temos aqui a nossa querida Margarete Alves Ribeiro, que é fonoaudióloga, bióloga, especialista em linguagem, em autismo, pós-graduada em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia e docência no ensino superior. Margarete também é homeopata, é mestranda pela University Marjorie, é a Universidade dos Estados Unidos, e ela que tem uma vasta pesquisa nessa área da intervenção com as crianças autistas, veio nos brindar hoje para discutir esse tema. Margarete, muito obrigada por aceitar o convite aqui do programa TV Infância. Eu que agradeço de estar no programa TV Infância falando desse tema, né, que é um tema tão importante aí para as mães, e esse programa, né, que tem passado essa informação que muitas mãezinhas às vezes não têm o conhecimento, não chegou próximo. Então aí nós estamos aí para conversar um pouquinho sobre esse quebra-cabeça atual que é o autismo, né? Muito bom, excelente. É isso mesmo, um quebra-cabeça atual e que a gente precisa de fato de vários profissionais competentes, habilitados, que possa discutir esse tema para chegar e montar esse quebra-cabeça de modo que realmente traga qualidade de vida para as crianças autistas, para a família, para as pessoas que estão em volta aí. Agora, Margarete, me conta como é que você chegou nesse tema, né? A construção das inteligências na criança autista. Sabe quando eu vi o seu tema, quando a gente estava discutindo para falar desse tema, me veio muito a pergunta que Piaget fez para construir o conhecimento. Piaget queria saber como é que o homem constrói o conhecimento. E a Margarete foi em busca de como construir o conhecimento nas crianças autistas. Isso é fantástico. Parabéns pelo trabalho incrível, maravilhoso. Obrigada. Assim, é uma trajetória longa que eu comecei a receber no meu consultório crianças TDAH, crianças com dislexia e autistas que não tinham ainda o diagnóstico, né? Então, era muito complicado aquela aflição das mães para receber um diagnóstico. E aí, tudo bem, você recebeu o diagnóstico, aí vem o outro problema, tratar, quem trata disso? E aí a gente foi caminhando no mercado, né, fazendo uma pós, outra pós, e aí eu pensei, meu Deus, quantas pós eu vou ter que fazer para conseguir tratar uma criança autista? E aí, de repente, eu canalizei que eu aprendo, e se eu aprendo, tá, eu sou dotada de um raciocínio. E se esse ser humano, ele precisa dos mesmos elementos que eu para viver, e ele nasceu com um déficit, como eu posso tratá-lo? Então, assim, essa agonia de ver mães que chamavam seu filho, vem, e o filho nem olha para ela, né? Esse sofrimento foi onde fez eu correr atrás. E aí eu fui atrás de instituições. Mas não tem uma fórmula, você vai fazer isso e isso, você vai fazer uma terapia e vai dar certo. E aí eu acabei nessa trajetória indo trabalhar com autismo, né? Trabalho já há 3 anos em instituição, mais consultório particular, e foi aonde eu decidi criar essa técnica, criar a inteligência na criança, né? Autista, e estamos seguindo no mercado. Muito legal, muito bom. E essas técnicas que existem, que muitas pessoas que trabalham com autista utilizam, que é a ABA, PEC, STIT, como que é? Essas técnicas também, Margarete, elas colaboram para você desenvolver o seu trabalho, depois você vai falar um pouco do manual também, Sim, né? Como que essas técnicas colaboram para você desenvolver o seu trabalho na singularidade de cada criança que chega para você? Bom, eu só tenho a agradecer, né, o Skinner, que começou em 1815 a pesquisar, né, a linguagem. Então, hoje nós estamos aí em 2019, onde tem a internet, muitas coisas
caminharam ao longo do tempo. Eu conheci as 3 técnicas, a ABA, PECS e TIT. Então, a ABA, análise comportamental, é a técnica que eu chamo assim, é o pai, né, ali das técnicas, porque a análise comportamental é tudo, você vai analisar o comportamento, e o comportamento de uma criança autista é sociabilização, né, a imaginação que ela tem e o próprio comportamento mesmo, então dela como é, alegre, triste, agressiva, enfim. Baseado nisso, eu fui estudar PECS, linguagem, e TIT, né, que é o tratamento para crianças autistas. Essas 3 técnicas não me deram o alicerce para atender uma criança e dar a resposta que a mãe sempre exigiu. Meu filho vai falar? O meu filho vai falar? Então, e aí me veio a ideia de escrever um manual e pesquisar. E foi aí que eu comecei a trajetória do manual da construção da inteligência. Porque eu pensei, meu Deus, como eu construo uma inteligência que essa criança, ela responda à mãe o que a mãe quer saber. Eu estou sentindo dor na barriguinha. Está doendo meu braço, eu estou com fome, eu quero comer. Então, né, as mães não conseguem esse diálogo com seu filho e muito menos não conseguem que o filho olhe, né, se reporte. Porque nós temos autista de alto funcionamento que ele faz tudo isso. E ele tem problemas na sociedade com comportamento. Nós temos o autista severo que ele não olha para a mãe. Então, assim, eu comecei a construir a inteligência baseado em pesquisas e baseado no atendimento a autistas, né? Então, uma instituição, ela me aceitou como funcionária e aí eu me baseei nas 3 técnicas para construir a minha. E como eu construo a inteligência, que é o que todo mundo me pergunta, vai lá em casa, né, que eu tenho 2 filhos. Não é assim. Todo mundo deve querer que você ajude a construir aí uma relação social, de comunicação, deve Porque ser bem quando se fala construir, né, a inteligência, o que eles pensam? Eu quero que meu filho vá para uma universidade excelente, venha aqui em casa. Não, esse é normal. A gente vai construir para o que precisa de ajuda para a sua atividade de vida diária. Um banho, né? Pedir um alimento. Então, esse precisa construir. O outro já nasceu inteligente e segue. O que ele precisa é se doutrinar a estudar. Bom, como é construir a inteligência? Então, eu vou falar assim em prévias palavras e o manual ele vai explicando passo a passo. Vamos pensar, tá? O ser humano biologicamente é igual e o autista ele nasce bonito, ele não nasce com características feias. Então, é muito difícil, porque a mãe não pode sair, o pai sair e falar, olha, meu filho é autista, né? Ele não vai dizer, mas a criança tem comportamentos que muitas vezes caem em falta de educação. É isso mesmo, E muito aí, difícil para os pais, né? Difícil, né? Então, os pais acabam, assim, se reservando da sociedade, a criança também não se socializa. É um problema. Bom, o que me, assim, chocou muito foi o emocional. A mãe, sabe, ela não recebeu um abraço do seu filho. Gente, você gerou 9 meses na sua barriga, você idealizou tudo para o filho. E aí eu pensei, não, tem que construir um meio, um elo, alguma coisa. Bom, eu estudei bastante a parte neurológica, nós temos funções cerebrais, uma caixinha. Nessa caixinha, essas funções cerebrais executivas é o que traz a inteligência. Então, quais são? Audição, visão, tato, olfato e paladar. Esses 5 sentidos são os sentidos da inteligência. Então, qual é a primeira inteligência adquirida? O tato é a memória da criança que está na barriga da mãe, se movimenta, né, cordão umbilical. Esse tato, a criança perde assim que nasce, então ela volta a adquirir com o que a gente chama percepção sensorial. Eu estou com sede, como eu sei que eu estou com sede? Meu corpo avisa, é uma percepção. Então, isso é uma inteligência, só que aí eu vou precisar dos sentidos para criar. E aí eu fiquei pensando, a maior criação de inteligência é o sistema auditivo e visual, vê e ouve.
mas pouco se pensa no paladar. Por Isso exemplo, quando você toma aquele cafezinho gostoso com a mãe, você vai lembrar do bolo de cenoura maravilhoso. Então, esse paladar, ele traz uma associação de memória. Mas, ai, meu filho é seletivo, ele não come isso, ele não come aquilo. Então, nós temos as intolerâncias, que aí eu falo também, né? No manual explico. Só que vamos pensar, tá? Como é que teu filho ficou seletivo em alimentos se ele não conhecia alimentos? Não é exatamente. Então, são tudo casos assim que eu vou destrinchando como se cria. Então, vamos pensar, tá? Como eu vou criar a inteligência nessa criança? Se eu chamo ela, ela não me ouve. Mas espera aí, ela sabe que ela é o Pedro? É isso mesmo. É todo um processo. Todo um processo. Quer dizer, não é um manual que vai se adaptando também a cada situação, a cada criança, dentro da sua particularidade, dentro do seu contexto, da sua relação com a mãe. E o que me chamou a atenção, o fato da Margarete, que é fonoaudióloga, claro que tem várias outras formações aí, mas essa sensibilidade que ela teve em ver a mãe querendo tanto um abraço, querendo falar, se comunicar. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Isso é tão importante, a gente ter essa comunicação com o nosso filho. E, Margarete, que bom que você teve essa sensibilidade para criar. Então, da necessidade, surgiu aí, né, a necessidade de criar uma técnica na qual as crianças pudessem dialogar com suas mães e criar esse manual, que deve ser algo assim muito específico, muito precioso, para você ter, então, disponibilizar mais para frente quando estiver pronto, né? Sim, essa criação da inteligência que você falou da sensibilidade foi muito o que eu apurei. Então, eu tive que vivenciar, atender muitos casos e assim, chegavam os pequenininhos e a mãe, ai, meu filho, né, é retardado. Não, mãe, não fala isso, né? Não é dessa forma. Mas eu passei em vários profissionais, não, tá? Vamos tentar estabelecer. Aí, algumas crianças que eu via que era de um grau leve, então, às vezes, eu atendo muito na frente da mãe, ou então eu, às vezes, filmo, mando para a mãe se tranquilizar, ver como está o atendimento. E o que eu faço, né? Eu mostro para a mãe, às vezes a gente precisa da imaginação, a gente precisa do exemplo, é só o que a mãe quer para ela se direcionar. Então, muitas vezes, é o que mais me aborda. Meu filho vai falar? Né? E aí, hoje, com a experiência que eu tenho, eu consigo já dizer o que é a fala. Como é isso que você quer? Ele vai falar. Ele vai falar através do quê? Gesto? Apontar? Te serve? É verbal que você quer ouvir dele? Tá? Como você quer essa fala, né? Então, eu percebi, se a criança não tem contato de olho, porque para falar a gente precisa olhar. Exatamente. E aí eu comecei a mostrar a parte tátil. Então, articulação, isso é movimento, isso que eu estou fazendo com os meus lábios. Se a criança não trabalha o visual de ver a boquinha da mãe, ela não reproduz, que é o que eu falei da tríade, a imaginação. Ela tem uma dificuldade na imaginação, então ela não reproduz. Se ela não reproduz, eu tenho que focar o quê? O olho daquela criança para mim. Então, eu vou trabalhar o tato junto com a visão e a audição. E aí, existe um mecanismo de trabalhar com imagens, com computadores, celulares. Quer dizer, né? O mais importante é a comunicação, né? Então, o tipo de comunicação você vai verificando e vai desenvolvendo, mas, de fato, essa comunicação é fundamental, é importante. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com esse tema maravilhoso.
lá de volta aqui no TV Infância com a Margarete Alves Ribeiro, que é fonoaudióloga, é mestranda aí pela Universidade de Marjorie nos Estados Unidos e que está falando com a gente aqui sobre a construção da inteligência na criança autista. Um tema muito bacana, muito legal. Ela que está construindo um manual que vai ajudar os profissionais, que vai ajudar os pais a lidar melhor com a individualidade de cada espectro autista. E antes do intervalo nós falávamos sobre a relação aí da linguagem, da comunicação, a importância da comunicação. Acho que a gente pode dar continuidade a essa fala. E também já engajar uma pergunta, Margarete, que muitas pessoas fazem, que é a questão do nível, né? Como é que é isso? Explicar um pouco para o pessoal de casa, as pessoas que... Muitos professores de faculdade nos assistem, levam o nosso programa para dar aula, enfim. Como que é essa questão dos níveis, leve, moderado, severo, como é que é isso? Como você, como profissional da área, entende isso? Então, nós temos a criança autista severa, né? Que é uma criança que ela tem um padrão de dificuldade muito grande, muitas vezes ela segue até com outras síndromes, né? E tem crianças que chegam a ter até 3, não é só a síndrome né? do autismo. Uhum. Então, a gente sabe que aquela criança é uma criança que muitas vezes, até as atividades de vida diária, que é o caso da fralda, eu recebi muitos com 16 anos que anda, mas que usam fralda. Puxa, não seria possível tirar isso? Então, é a questão da intervenção, né? Porque teria que, de pequenininho, tentar. Quando chega com 15, 16, 20 anos, já torna-se difícil. A gente tem o autismo leve, né? Que é aquela criança que apresenta as dificuldades, mas tem um alto funcionamento. Ela compreende, ela entende, ela explica. E você vê que tem os déficits, né? Então, assim, hoje o autismo ele se divide em leve, moderado e severo. E aí a gente vai trabalhando todos os índices. A construção da inteligência é para todos. Por quê? Porque um autismo leve, de alto funcionamento, muitas vezes ele tem habilidade específica, que é a mais conhecida, matemática, que ele faz cálculos do dia do seu nascimento, cálculos imensos. Você fala, nossa, ele consegue fazer isso, mas ele não amarra o sapato. A gente pergunta para uma criança autista, é muito comum, enfim, consultório também, atendendo, a gente pergunta para a criança, que dia caiu o dia, sei lá, 23 de junho de 1972? Aí ele vai lá e fala. É incrível essa capacidade que o ser humano tem, né, dessa memória tão gigantesca. E claro que a ciência também está estudando para explicar tudo isso, né? São habilidades, altas habilidades, né? Específicas, né? E é difícil também, não pense que é fácil, porque ele tem uma habilidade, ele tem uma capacidade de inteligência, mas para aquele fator, para outros não, né? Exatamente, exatamente. Então é onde é um problema também na escola, né? Que a mãe vivencia, que torna-se bastante complicado isso. Sim, exatamente. Agora, Margarete, como fonoaudióloga, nós sabemos, né? Quer dizer, você é fonoaudióloga, eu sou psicóloga, mas nós sabemos a importância da comunicação, como você falava anteriormente, e nesses casos da criança autista que não falam ou que tem dificuldade para falar, é possível, você consegue trabalhar para que haja uma comunicação pelo menos funcional da criança com as pessoas que estão à sua volta? Sim, né? A construção das inteligências, hoje eu vi que nós temos celular, então a mãe ela pode criar, eu falo muito no meu manual, a sua rotina. Por que a sua rotina? Eu vou apresentar para essa criança em imagens, então eu posso criar imagens baseado em figuras, né, pastinhas como Aeropex, mas hoje nós temos celular, então você faz uma pastinha no celular de várias imagens da rotina, a cozinha dessa criança, o tipo de alimento que essa criança come e mostrar para essa criança focando o quê? Olha, então quando eu falo construir a inteligência, a mãe, ela fala,
fala, mas olha, Margarete, eu mostro, mas ele não está nem olhando. Então, aí é que eu tenho que construir o quê? A inteligência utilizando todos os fatores de sentidos. Se eu estou falando e eu sei que não está entrando, eu tenho que usar o quê? O tato. Tocar nessa criança, a audição, fazer um barulhinho que chame a atenção dela, que ela foque o olho. Então, eu vou trabalhar os sentidos ao mesmo tempo, audição, visão, tato. Se eu estou mostrando a cozinha, então vamos enfiar lá um pedacinho de limão. Será que ele vai, né, fazer uma cara feia? Eu sei que ele tem paladar. Uhum. Entendeu? Exatamente. Agora, meu filho é seletivo, mas você sabe se ele conhece o amargo, o doce, o salgado? Então, o primeiro teste de inteligência que os pais têm que fazer, ou o tutor da criança, é paladar. Veja se o seu filho percebe um salgado, um quente, um frio. E as pessoas não pensam nisso, é a inteligência simples. A criança, quando nasce, ela começa a ter o tato, boca e o seio do aleitamento materno. E aí ela desenvolve o quê? Musculatura para começar a bababá, papapá, se alimentar, né? Então, a criança, quando ela nasce, ela é amamentada pela mãe. A mãe já percebe, ele não está olhando, toca aqui, ó, meu filho, aqui, ó. Então, muitas vezes, a mãe não faz isso. Ela não faz isso por quê? Ela não reconheceu essa criança ainda como autista, né? Então, sim. a gente tem que trabalhar muito a inteligência partindo dos sentidos. Isso é fundamental. Então, eu falo no meu manual passo a passo como a mãe trabalha. Você sabe que você falando da questão da construção aí dessa inteligência por meio dos sentidos, hoje a neurociência tem estudado muito essa relação. Inclusive começou com Maria Montessori, que estuda toda a relação aí dos sentidos. Para ela não tem sentido se as coisas não passarem pela visão, audição, paladar, tato, proprioceptivo, vestibular, enfim, não tem sentido. E muitas vezes as escolas não entendem essa questão, né? Esquece que o ser humano ele tem todos os sentidos, mas a gente apenas utiliza às vezes só alguns sentidos na escola ou até mesmo na relação cotidiana. Agora, Margarete, em relação, pensando nessa questão dos sentidos, nessas questões que você trouxe, essa comunicação, que tipo de orientação que você daria, que você dá para as escolas? O que a escola pode fazer para ajudar as crianças autistas? Bom, assim, o correto já é ir para a escola cedo mesmo, né? Então, aí nós vamos orientar qual é a faixa etária. Tem até 3 a 4 anos, trabalhar mesmo os órgãos do sentido, audição, então focar se a criança está visualizando, né? Trabalhar a percepção. Criança, ela consegue ter a coordenação motora fina, ela consegue pegar, então assim, trabalhar os sentidos, coordenação e todos os sentidos. Saber se essa criança está entendendo o corpo dela e que ela existe no espaço. Esse é o primeiro foco. E aí, partindo já para as escolas, a gente vai trabalhar comportamento, né? Então, essa criança, ela tem que entender que ela está numa instituição, comportamento, socialização e a imaginação, né? Ela tem que imaginar para ela criar, para aprender. Os professores hoje, eles ficam muito perdidos porque a criança chega, ela não tem um comportamento adequado de sentar. Então, para isso, precisa do quê? Dos profissionais, os terapeutas, né, para trabalhar essa parte de comportamento. Então, sentar, olhar. Uma criança que chega para uma inclusão em que ela toma medicamentos, ela não consegue ficar 4 horas, ela levanta, ela pega objetos, ela joga no chão. Então, como esse professor, em meio a tantas crianças, vai lidar? O ideal é fazer um currículo profissional, a escola entrar em contato com terapeutas, né, para ver qual é a abordagem de terapia que essa criança está tendo, que possa ajudar a escola e a escola ajudar o profissional, né? Então, eu recomendo muito ali uma união. Por quê? Porque muitas vezes a criança ela não está assistida socialmente. A mãe tem a dificuldade financeira, né? Então, a hipossuficiência financeira. E a mãe, ela tem o direito garantido pela lei.
Então, é um ajudando o outro, né? É um conjunto, né? Um conjunto. Margarete, nosso tempo já está acabando, a gente só tem um minutinho, passa muito rápido, um Muito tema que daria aí rápido vários programas, né, para discutir. Mas me diz uma coisa, o que você inseriu no teu manual, nesse manual que é inédito, que é seu, que é uma construção sua como pesquisadora? O que você inseriu nesse manual que é diferente das outras coisas que já existem para trabalhar com os autistas? Eu inseri a cibernética, porque a cibernética é o quê? O celular. E a mãe entra num contexto. Meu filho não aprende, mas o celular ele aprende. A mãozinha está ali. Ele entra no YouTuber e mexe, né? Então eu falo que isso é a percepção sensorial. Como ele aprendeu? Ele viu. Se ele não tivesse visto, ele não tinha aprendido. Então ele utilizou o quê? A repetição da mãe, do tutor mexendo, para que ele construísse a sabedoria de pegar o celular e repetir igual. Então, a sistematização de movimentos de adequação para essa criança é impressionante. E aí eu estou criando um aplicativo onde tenha todo o lar e uma rotina, né? Para que essa mãe facilite e não fique com tantas figuras e imagens. Excelente, muito bom. Margarete, para finalizar, uma mensagem assim bem sintetizada para as mães, para os pais, enfim, para as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância de se preocupar com o autista em relação a um diagnóstico sério, competente, que de fato faça a diferença na qualidade de vida das crianças. Bom, eu acho assim, aceitar o filho que você tem é a primeira condição. Tá? Sonhos, teus sonhos, e não sonhos do teu filho, porque tem mãe que sonha em querer o filho numa faculdade, um namoro. Não, olhe para ele como ser humano, olhe para ele com seu coração, como um ser que você tem que cuidar. E o que ele vai ser, Deus proverá. Muito bem. Margarete, muito obrigada mais uma vez, foi uma honra ter você aqui. E a vocês de casa, muito obrigada e até o próximo TV Infância.